você que está começando a ler a Bíblia agora, ou até mesmo você que já tem o hábito de ler a Bíblia, um livro que sempre vale ler, todos valem, óbvio, mas assim, um livro que te prende, que é gostoso de ler, é o livro de Daniel. Daniel é uma leitura que toda pessoa deveria fazer inúmeras vezes no ano, porque é um livro muito interessante da gente ver como Deus age, mesmo em uma sociedade que não o conhece. Ler Daniel é interessante para perceber como Deus age na vida dos seus servos, inseridos em uma cultura e uma sociedade que não o conhece. Daniel é considerado um dos profetas maiores da Bíblia, e a referência a maiores não é pela estatura dele, nem pela importância, mas pelo número de suas profecias ou o tempo que profetizou. Existem na Bíblia 4 profetas que nós chamamos de profetas maiores. E é muito interessante você perceber o chamado de cada um desses profetas. São os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E olha só como Deus chamou esses chamados profetas maiores. Por exemplo, no caso de Isaías, um dia Isaías está servindo a Deus e ele vê um alto e sublime trono, ele tem uma visão da glória de Deus, ele vê Deus assentado no trono, ele vê um coral celestial, e aí tem toda uma experiência que Isaías tem, e ao final dessa experiência Deus pergunta: eu estou querendo enviar alguém para pregar para a nação, quem que eu envio? E Isaías fala: eu estou aqui, Deus, me envia, eu sou essa pessoa, eu sou o cara que o Senhor pode enviar, pode contar comigo, eu sou a pessoa. Interessante, né? Como talvez Isaías nem foi chamado, ele se ofereceu para Deus, né? Deus, sou eu, pode enviar. Olha só o chamado de Jeremias. Esse foi o mais espetacular que eu achei, porque Deus fala para Jeremias: Jeremias, você não é qualquer um não. Quando você estava na barriga da tua mãe, eu fui lá, mexi as coisinhas, que coisinha bonita, eu fiz lá, formei o pé, a mão, eu te formei no ventre da sua mãe e fiz de você profeta às nações. Ou seja, antes de você nascer, Jeremias, eu já tinha planos e propósitos para a sua vida. Já tinha te escolhido como profeta. Olha que interessante o chamado de Jeremias. Olha o chamado de Ezequiel. Ezequiel está no exílio na Babilônia. E começa o capítulo 1 dizendo que ele tem visões. E aí o capítulo 2 diz assim que Deus fala para ele ficar de pé. E ao ficar em pé, Deus começaria a falar com ele. Deus coloca o Espírito Santo dentro dele e começa a falar com ele. E aí então ele passa a profetizar. Olha o chamado desses profetas maiores. Mas aí eu te pergunto, você que fez bastante cursos bíblicos, você que já está na igreja há algum tempo, né? Você que já fez discipulado e já discipulou alguém, qual que é o chamado de Daniel? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual que é o chamado de Daniel? Ninguém sabe qual que é o chamado de Daniel? Como é que Deus chamou Daniel? Gente, sabe o que me agrada na leitura de Daniel? Sabe por que eu gosto de ler Daniel? Porque Deus não chamou Daniel. Daniel não tem um chamado mirabolante de uma visão espiritual, ele não tem uma promessa que foi escolhida antes de nascer, Deus não fala com Daniel. Aliás, Deus vai dar profecias para Daniel no final do livro, só lá para o capítulo 7. É muito interessante pensar que Daniel não teve um chamado para ser profeta. Aliás, se a gente vai falar que Daniel tem um chamado, o único chamado que ele tem foi para ser escravo. Porque diz o capítulo 1 começa falando que Nabucodonosor ele invade Jerusalém e ele sequestra os filhos dos nobres, dentre os quais estava Daniel e seus amigos. E esses jovens, acostumados com a riqueza, com o luxo, com a educação hebraica, eles são sequestrados, levados para a Babilônia para passar a servir no palácio. Estes jovens judeus, que provavelmente estavam acostumados a serem servidos, são chamados para servir o rei que destruiu a sua nação, o rei que destruiu suas casas. E aí é interessante porque esses jovens eles chegam na Babilônia, e aí então eles são beneficiados, se a gente pode dizer assim. Eles não apenas vão servir, mas eles vão
eles vão ingressar na melhor faculdade, da maior potência daquela época, e vão comer a melhor comida que existe, que é a comida do próprio rei. Alguns crentes que eu conheço da nossa época, se estivesse nessa situação, usariam versículos do tipo: no lugar da tua vergonha terás dupla honra, porque olha só, a gente foi sequestrado, mas agora a gente está na melhor universidade do mundo. A gente foi sequestrado, mas agora a gente está comendo a comida não é de qualquer um, não. A gente come a comida do rei. Se fosse alguns crentes que eu conheço, usariam versículos do tipo: mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque olha só, a gente de sequestrado passa a ingressar na melhor universidade do mundo. Talvez alguns diriam algum texto assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Mas eu acho que isso aqui não é bíblico, né? Eu acho que isso não é bíblico. Se coloca no lugar desses jovens. Você é crente, você é da Aliança de Vista Verde, que tem um pastor maravilhoso, né? Vocês podem dizer amém por isso? Não foi muito convincente não. Vai ganhar o prêmio de ovelha do mês só aqueles que falaram amém. Você é da Aliança Vista Verde, né? Você tem caminhado na fé, você tem crescido, você tem aprendido, e aí de repente você é sequestrado. Você é tirado do meio da sua família, levado para a maior potência do nosso mundo existente. E aí, ao chegar nesse local, você é inserido na melhor faculdade e come a comida do governante. Tem só uma questão aqui que a gente precisa considerar, que é a questão que Daniel considerou. Quando ele chegou na melhor faculdade, no melhor país que existia, e comendo a melhor comida, ele se deparou que a comida que era servida, de alguma forma quebraria o relacionamento que ele tem com Deus. Talvez porque era uma comida que era proibida que os judeus comessem, ou porque era uma comida consagrada a deuses babilônicos. Seja por uma coisa ou de outra, Daniel sabe que ele não podia comer a comida que vem da mesa do rei, porque essa comida quebraria o voto dele com Deus. O que você faria no lugar de Daniel? Será que você ia falar: não, bobagem, negócio de comida culinária, eu não estou nem mais na aliança, o Wilson nem está me vendo mais, meu líder de célula nem sabe onde eu estou, eu vou comer picanha mesmo e eu vou me esbaldar nesse negócio aqui, porque é comida de Deus, e se a gente orar está consagrado e é tudo nosso? Ou você respeitaria o voto que você fez a Deus? É tipo pessoa que faz jejum de chocolate, né? Tipo, não, vou fazer jejum de chocolate, mas com o resto se esbalda, se farta. Daniel, ele sabe que se ele comesse aquela comida, aquilo quebraria a comunhão dele com Deus. Daniel sabe que, embora Deus tivesse permitido que ele fosse para o exílio, ele não poderia permitir que a comunhão dele com Deus se rompesse por conta da circunstância, ao contrário de alguns crentes que eu conheço. E aí Daniel tem uma dura prova, que talvez você teria que responder se estivesse no lugar dele: comer picanha todo dia, ou comer alface e tomar água? Essa foi a decisão, esse foi o conflito que Daniel teve que resolver. Mas olha que interessante esse texto. Daniel fala o seguinte para o seu chefe, se a gente pode dizer, aquele que estava cuidando da alimentação dele e treinando ele na cultura babilônica: peço-lhe que me faça uma experiência. Faz uma experiência com o seu servo durante 10 dias. Eu só quero 10 dias. Durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei, e trate seus servos de acordo com o que você concluir. Gente, olha o pedido de Daniel para o seu chefe: compara a minha vida com a vida dos outros. Compara a minha vida que está baseada no meu voto, no meu compromisso, no meu relacionamento com Deus, com aqueles que não têm o mesmo voto e compromisso com Deus que eu tenho. E veja se a minha vida não é melhor que a vida deles depois de 10 dias.
me observa por 10 dias. Eu vou manter o meu voto, eu vou manter a minha consagração, eu vou manter o meu relacionamento com Deus, mesmo estando no exílio, mesmo estando no lugar que eu não quero, eu vou me manter consagrado a Deus. E aí depois de 10 dias, pode me comparar com qualquer outro. E aí se você achar que eu estou igual a eles ou pior, aí eu me submeto, eu faço aquilo que você me orientar. Olha o pedido de Daniel. A gente não concluiu a mensagem ainda, mas aqui vale um pare e pense e pratique. Aqui vale. Será que alguém aqui entre nós, nesta manhã, poderia dizer para as pessoas que não são de igreja, compara a minha vida e veja se a minha vida, por conta da minha consagração e do meu relacionamento com Deus, não é melhor que a dos outros? Será que existe alguém aqui que pode dizer isso nesta manhã? Será que existe alguém aqui que é capaz de chegar no seu companheiro de estudo e falar assim, olha, eu não colo nas provas, porque eu sei que isso desagrada a Deus e é mentira, mas pode comparar as minhas notas com quem cola, pode comparar as minhas notas, a minha vida e o conhecimento que eu adquiri estudando com o conhecimento de quem está colando. Será que alguém que estuda aqui pode falar isso? Compare-me com outros? Os homens que jogam futebol, geralmente quando você joga futebol, você está num grupo grande, sempre tem conversa de baixaria, sempre tem aquele cara que fala que saiu na noitada e pegou um monte de mulher. Será que os homens poderiam dizer assim para essa pessoa, olha, compara a minha vida com a sua, e veja se eu não sou muito mais feliz por ser casado e fiel à minha esposa, do que você indo para a balada, pegando um monte de mulher. Compara a minha vida com a sua, e veja se eu não sou mais feliz. Será que existe alguém aqui que pode dizer isso e fazer como Daniel, compara a minha vida? Será que existe alguém aqui que é capaz de dizer para qualquer outra pessoa, compare-me com outros e veja se vale ou não obedecer a Deus? Será que algum de nós pode dizer isso? Como eu falei, a maior bancada no Congresso é a bancada evangélica. 73 deputados se dizem evangélicos. Será que eles podem dizer assim, comparem-me com vocês, comparem os meus projetos com os de vocês e vejam se os nossos projetos não beneficiam mais a população do que os de vocês? Será que a bancada evangélica poderia dizer isso? A resposta é não. Sabe por quê? Porque a bancada evangélica nunca criou um único projeto que beneficiasse toda a população. Todos os projetos da bancada evangélica no Senado visam beneficiar apenas igrejas. Dos 73 deputados da bancada evangélica, 23 estão sendo investigados pelo STF por corrupção, lavagem de dinheiro, estelionato e peculato. E é por isso que eles não podem falar, comparem-me. É por isso que eles não podem falar como Daniel, compare a minha vida com a de vocês. E quando eu estou falando isso, gente, eu não estou falando no aspecto de soberba, sou melhor que os outros. E eu espero que vocês entendam isso, porque nós não somos melhores que ninguém. O que eu estou dizendo aqui é que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que fazer diferença na sociedade. A sociedade deve olhar para a igreja e falar assim, eu quero ter esse relacionamento que vocês têm com Deus, porque eu vejo como a sua vida é mudada, como a sua casa é mudada, como os seus filhos são diferentes, como a maneira que você vive é diferente. Será que nós evangélicos podemos dizer isso para o nosso país, comparem-nos com outros? A resposta óbvia e unânime, e devíamos fazer ao uníssono isso agora, é sim. Podem nos comparar. Agora, se nessa manhã, ao me ouvir isso, você fala, eu acho que não dá para comparar muito não, porque as minhas notas das provas, os meus estudos, meu conhecimento, a minha postura no trabalho, minha casa então, dá não. Se nós não podemos dizer compare-nos, por conta da nossa fé, eu acho que é um bom tempo nesta manhã para nós refletirmos sobre o quanto a nossa fé tem influenciado e impactado nossas vidas. Que é o que Daniel faz, compare-me e veja, eu tenho uma consagração, um relacionamento, um voto com Deus, e isso vai me fazer diferente de todos os outros. Esses jovens fizeram essa proposta para os seus chefes, e os seus chefes falaram, beleza, concordo com você, cortou a picanha, cortou a Coca-Cola, agora vai ser alface e água, durante 10 dias. Eles falaram, beleza. E olha que interessante a conclusão
que os chefes chegam. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e não eram assuntos bíblicos, eram assuntos da cultura, eram assuntos de interesses comuns. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Você quer ficar mais saudável e mais forte? Para de comer picanha, passa a comer só alface e toma água. Mas além disso, consagre-se a Deus. Você quer receber uma promoção no seu emprego? Comece a viver de forma que o seu chefe veja Deus na sua vida, através da sua consagração. Você quer ter uma vida abençoada? Mantenha-se consagrado, mesmo quando as circunstâncias da vida mudarem. Porque, verdade seja dita, a nossa vida está em constante mudança. Eu e vocês temos que ter em nossas vidas um selo, reservados para Deus. Estamos reservados para Deus, somos habitação de Deus. Independente das circunstâncias, independente do momento que estamos vivendo, pertencemos a Deus. Porque as circunstâncias mudam. O que não pode mudar é nosso relacionamento e compromisso com Deus. E Daniel aprenderia isso. No capítulo que nós lemos, a partir do versículo 2, do capítulo 2, versículo 1, diz que o rei começou a ter sonhos, o rei começou a ter visões durante a noite sobre o futuro, e isso incomodou. A circunstância mudou. A política nacional mudou. O rei Nabucodonosor, no texto que nós lemos do capítulo 2, sonhou que ele sonhou e queria que alguém adivinhasse qual foi o sonho dele. E óbvio, as pessoas no reino responsáveis por dar a interpretação de sonho falou: rei, tranquilo, só me fala qual foi o sonho que você teve e eu te digo a interpretação, fácil, fácil. E o rei falou: não, se você é bom mesmo, você vai me falar o sonho que eu tive e vai interpretar. E os encantadores, os adivinhos falaram: mas ninguém fez isso. Não existe nenhum rei que já existiu que tenha feito isso. E o rei falou: pois é, então também não vai ter mais nenhum encantador e nenhum sábio no reino, porque já que se eu tenho sábios que não me revelam aquilo que eu preciso saber, se tem sábios que não me transmitem sabedoria, todos serão executados. Já pensou você morrer porque você é inteligente? Alguns diriam: nós não temos esse problema não. A gente não conhece essas coisas não. Outros ficariam preocupados, porque vão morrer porque são inteligentes. Daniel está nesse bolo. Deus sabe. Olha que coisa maluca a vida de Daniel. Ele é sequestrado, trazido para uma nação. Através da sua consagração a Deus, ele é promovido a sábio. E agora ele está prestes a morrer, não por algo que ele tenha feito, mas por uma decisão do rei. Esse reino estava com um problema que ninguém conseguia solucionar. Sabe o que é muito relevante para nós nessa manhã, nessa reflexão? Não era só a Babilônia que tinha um problema no governo que ninguém sabia solucionar. O Brasil também tem vários problemas e que os governantes não sabem solucionar ou não querem solucionar. Da mesma forma como é nesse texto, muitas pessoas estão morrendo e estão à beira da morte porque o governo não sabe como solucionar ou não se move para solucionar os problemas. Nós também enfrentamos nos nossos dias problemas que tanto o governo como o povo não sabe como resolver. E aí então, nós estamos sendo acostumados a levar a vida desse jeito. Vamos levando a vida desse jeito. O juros está mais alto do que o meu salário, a inflação está mais alta do que o meu aumento de salário, mas a vida é assim mesmo. Começamos a acostumar a levar a vida, empurrando os problemas da nação, até mesmo nos adaptando a eles.
Alguns de nós até reclamam dos governantes e dizem que eles estão errados em suas decisões, como foi no capítulo 2, no versículo 10, que os adivinhos falaram assim: nenhum rei fez isso. O rei, você não pode fazer isso. A gente faz a mesma coisa. Os governantes não podem fazer isso. Mas tudo isso não passa de um protesto e de uma insatisfação com as ações ou omissão do governo. A vida vai sendo destruída e será destruída se ninguém se levantar para mudar essa história. E é justamente o que acontece. Olha só que interessante no texto que nós lemos. O rei tem um sonho e Daniel, ele diz que daria interpretação. Daniel se apresenta no rei e fala: não, peraí, tem um problema no governo, eu vou trazer a solução. Eu vou ser a solução que eu espero no meu país, na minha nação, na minha sociedade. Só que ele não faz isso com seus conhecimentos. Ele vai orar, ele vai clamar a Deus, ele vai pedir direção de que Deus possa revelar esse mistério, ele vai clamar pelo favor de Deus. O problema em questão do nosso texto dessa manhã é: o governo tem um problema que ninguém sabe resolver. Ninguém é capaz de solucionar essa questão. Daniel se levanta no meio da sua geração e diz: tem sim, tem alguém que pode solucionar o problema da nossa nação. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar o mistério que o rei, sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus dos céus que revela os mistérios. Existem problemas na Babilônia que vocês não sabem resolver, mas Deus sabe. Existem problemas no Brasil que vocês não sabem resolver, mas Deus sabe. Não é a Dilma que vai escrever a história de Deus nessa nação. Não é o Aécio que vai escrever a história de Deus nessa nação. Quem vai escrever a história de Deus nessa nação é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, quando essa se permitir ser conduzida por Ele e usada por Ele. Quando esta igreja que pertence a Cristo clamar o favor de Deus, buscá-lo em oração, clamar por sua orientação. Deus, o que a gente faz com essa sociedade? O que a gente faz com o nosso bairro? O que a gente faz com o nosso país? E aí então Deus dará revelação, Deus dará interpretação, Deus dará direção para o povo que o clamar, que o buscar. A grande conclusão dessa mensagem, nós estamos concluindo a mensagem agora, e o desafio que nós temos através dessa mensagem é entender que não são os governantes que vão mudar a nação. Muitas pessoas estão na expectativa de que o Aécio ganhe da Dilma no segundo turno, porque aí o Brasil vai experimentar mudanças. Não é o Aécio o salvador do Brasil. O salvador do Brasil se chama Jesus Cristo. É Ele que vai trazer as mudanças para o nosso país, mas através da sua vida, através da vida da igreja, que é o referencial da grandeza de Deus, que é a responsável por tornar Deus tornar Deus conhecido neste mundo. Nós precisamos entender que a nação mudará quando os discípulos de Jesus começarem a espalhar os valores do reino por essa nação. Não dá para a gente esperar por justiça do governo se praticamos a injustiça no nosso dia a dia. Não dá para esperar a honestidade do governo se praticamos a corrupção. Não é o Bolsa Família que muda a história de uma família. O que muda a história de uma família é o Evangelho. É quando Jesus entra em um lar e faz daquela casa uma igreja. Diante dos inúmeros problemas do mundo, das inúmeras faltas na sociedade, a igreja, como foi em muitas épocas na história, ela precisa se levantar como uma voz profética, que torna a vontade de Deus conhecida, que traduz os mistérios para a sociedade. Como que a fé cristã pode influenciar a política de uma sociedade? É a pergunta a responder nesta manhã. Sabe como que a fé cristã influencia a política de uma cidade e de uma nação? Quando nosso voto é consciente. Quando a gente não escolhe um candidato que fala: vote em mim porque pior que tá não fica. E o que é pior, esse candidato é reeleito. Quem vota num candidato que diz: vote em mim porque pior que tá não fica. Quem vota em um candidato que ganha 26 mil por mês, o que talvez muitos aqui não vão ganhar neste ano, e que
declaradamente diz que não sabe o que faz um deputado e não sabe o que vai fazer em Brasília, e é reeleito, quem vota no candidato, você está esperando o quê? Ah, pior que tá, não fica. Mas quem que é punido com um candidato assim? Fé cristã influencia uma sociedade quando nós escolhemos nossos candidatos pelos projetos que eles têm. Quando nós olhamos os projetos de cada candidato e vemos valores do reino de Deus naqueles projetos. Quando olhamos para aqueles projetos e vemos, ele não quer beneficiar só o nosso grupo de fé, ele quer beneficiar o nosso grupo de fé e todas as outras pessoas. Como que a fé cristã pode influenciar a política de uma sociedade? Quando nós somos a mudança que esperamos dos nossos governantes e no nosso país. É isso mesmo, Thomas? Como o Thomas nos conduziu no louvor essa manhã. Como que nós mudamos? Quando nós somos a mudança que nós queremos. Como que a nossa fé influencia a nossa sociedade? Quando nós passamos a buscar a Deus para a solução dos problemas. Quando acreditamos que só Deus tem a resposta para os nossos problemas. Queria chamar a equipe aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção que nós cantamos. Escreverei a história de Deus nessa nação. Proclamarei a todos os povos as suas leis. Eu vou correr todos os dias da minha vida na direção de Deus. Nesta manhã nós vimos no texto que Deus revela, Ele se revela para aqueles que depositam toda a sua esperança nele, para aqueles que olham para Deus como a única e possível solução para todos os problemas. Se você, ao concluir essa mensagem, também entende que Deus é o único que pode solucionar os problemas da nossa nação. E mais, se após essa mensagem você entende que Deus é o único que pode solucionar os problemas da sua vida, da sua casa, da sua história, do seu trabalho, da sua realidade. Que tal a gente fechar nossos olhos? Aqueles que concluírem desta forma, se concluirmos que Deus é o único que tem soluções para nossas vidas e para nossa nação, por que a gente então não passa a orar nesse momento, colocando diante de Deus todas as dificuldades que nós conhecemos? Talvez nessa manhã nós estamos sendo convidados a orar pela falta de chuva no nosso país. Talvez nessa manhã nós podemos orar por juros abusivos, por salários que não acompanham a inflação. Talvez seja uma boa hora nesse momento para a gente orar por crianças que são largadas na rua, por crianças que são escravizadas, seja sexualmente ou seja por trabalho. Por que a gente não ora nessa manhã, talvez, por cada pessoa dessa nação que está sem esperança de mudança, ou por aqueles que estão depositando a sua esperança de mudança na Dilma ou no Aécio? Por que nós não oramos agora pedindo para Deus as mais diversas soluções que necessitamos para a nossa vida e para a nossa nação? Talvez seja muito oportuno nessa hora nós orarmos pelo candidato que vai ser escolhido no segundo turno e pedir que Deus nos ajude a fazer a melhor escolha.